끌려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶었지만 내 맘이 들킬까 난 겁이 나서 차라리 들켜서 내 맘을 네가 알아챘어야 해 널 사랑해서. Rapaz, eu não sou exigente não, mas até que eu gostei do restaurante, ó. A comida é cheirosa, dá pra sentir lá da cozinha. Olha que a gente não tá nem tão perto assim, ó. A gente tá quase no começozinho. Ó, que cheiro delicioso, rapaz. Mas assim, senhora, assim, só pelo jeitinho dele aqui, eu acho que não é um lugar muito assim mais baratinho não, tá? Mas assim, eu vou logo lhe dizendo. Se for muito caro, eu vou pedir só uma água. Boa tarde, aqui está o cardápio. Ui, só comida chique, amo. Deixa eu ver aqui. Que prato doido é esse aqui? 100 wons? Não, negóciozinho caro. Ah, não, esqueci. É 100 mil. Ali do outro lado tem mais opções. Um prato velho caro, até doido. Vai vir o que aqui? Deixa eu ver. Frutos do mar, vamos ver. Amigo, o Ariel vem junto? Perdão? Não, porque por esse preço aqui. Vamos querer o prato principal, por favor. E também traga um suco. Você não se importa, né, de tomar um suco, meu bem? Ah, não me importo não, eu tomo qualquer coisa, assim. Tipo assim, eu gostaria de uma cervejinha geladinha agora, mas é que eu não vou tomar, né, porque eu tô também em horário de trabalho, né? Não é porque as crianças não estão aqui que eu vou também passar dos limites, né? Mas, peraí. Mas é que eu não tenho dinheiro suficiente pra pagar esse prato não, minha senhora. Não tem problema, eu posso ficar só com a água mesmo de... Tá água cara, meu amigo. Vocês pegam isso aqui onde? Da fonte do Rio Jordão? Não se preocupe. Eu pago, foi eu que lhe convidei, então eu pago. Tudo bem? Não se preocupe com isso. Pode ficar tranquilo. Se a senhora tá achando ruim, imagine eu, né? Bom, por mim tudo bem, se a senhora tá insistindo tanto, eu concordo também, não tenho problema nenhum. Ai, hoje tá um calor, né? Assim, um calor bem... Uau! Mas, E a senhora, como é que tá? Tá tudo bem? Eu estou ótima, meu querido. Estou muito bem. Claro que ultimamente tem sido bem difícil por conta de algumas coisas que eu tenho feito, que tenha, assim, me deixado bem cansada junto com o meu marido. E é isso, não tem problema. Eu tiro um tempo para poder descansar. Ah, que bom então, a senhora também precisa, né? Porque a senhora já é ricona e tudo assim, né? Que acho que é melhor ficar calada antes que eu fale alguma coisa, porque talvez a senhora não fique aceitando as coisas como o senhor de mim aceita. Mas, enfim, mas, senhora, o seu marido não se incomoda da senhora ter vindo aqui comigo? Tipo assim, eu sei que ele não sabe nem nada, mas não se importaria ele? Tipo, querendo ou não, eu sou um alfa e não vai levar pro outro lado não, tá? Pelo amor de Deus, não leva pro outro lado não. Não tô levando por esse lado aí não. É porque, tipo assim, tem algo que não gosta que a esposa, o ômega se envolva com outra pessoa nem pra sair. Tem muito dele que são bem ciumentos. Tipo assim, eu não aceitaria o senhor de mim saindo com... Eu acho que é melhor ficar calado. Você é muito fofo, Junko. E, bom, eu acho que ele não vai se importar não. Ele só vive ocupado cuidando de algumas coisas da empresa. Então não se preocupe com isso, ele não tá nem aí. E também não tem por que se preocupar. Você é apenas um jovem garoto que tem idade apenas pra ser... meu filho. Jeon. Nossa, que coincidência seu sobrenome ser igual ao meu. É muita coincidência mesmo ser muito parecido, não é mesmo? Pois é, né? Mas aqui em nosso país é comum todo mundo ter muitas pessoas que não são nem parentes terem os nomes parecidos. Mas é assim, né? Fazer o quê?
Jungkook, eu não quero ser muito invasiva, já que eu e você estamos nos conhecendo agora melhor. Mas eu gostaria de te conhecer mais profundamente. Se você quiser conversar, contar sobre a sua história pra mim, eu vou ficar muito feliz. Porque, não é querendo falar não, mas além de empresária, eu também sou psicóloga. E, pelo que eu soube por alto, o Jimin me disse um pouco sobre você. E fiquei bastante comovida com a sua história. Vixe, eu não quero. Eu não quero lhe perturbar com as minhas histórias malucas do passado. Por favor, me diga que ele falou bem de mim. Sim, ele disse bem de você. Ele falou bem até demais. Depois você pode me contar um pouco sobre sua relação com o Jimin. Bom, se quiser, eu posso falar só um pouco. Tipo assim, a gente não tem nada assim oficial ainda. Mas, quem sabe? A vida é bem assim, diferente. Ela pode nos impressionar. Ela pode fazer coisas que a gente não imaginava acontecer. E é assim. Eu e o Senhor Park meio que a gente tá tentando alguma coisa, sabe? Bom, ele ainda tá passando por esse momento pós-luto de 4 anos aí e tudo. Ou é 3 anos, nem sei quanto tempo já que ele tá sofrendo por aquele defunto. Mas eu tô sendo paciente o suficiente por ele. Desde o momento em que eu vi o Senhor Park, eu senti algo diferente. Eu senti que ele ia ser mais do que apenas o meu patrão. E realmente aconteceu isso. Ele era uma pessoa assim, tão diferente do que eu imaginava. E eu fiquei tão feliz de ter acontecido assim, do nada, assim, porque o emprego mais inusitado que eu pensei que nunca arrumaria seria de babá. E olha só, sou bem apegado hoje com os filhos dele. E eles também gostam muito de mim, pelo menos é o que eu acho, né? E depois que eu conheci ele melhor, eu percebi que era ele. Era ele a pessoa que eu queria desejar que ficasse comigo. Nem que eu passasse o resto da minha vida tentando conquistar, mas parece que não foi tão difícil assim. Mas a única coisa que ele me pediu foi paciência. E é o que eu tô tendo ultimamente. A gente tá tentando algo aos poucos. E eu espero do fundo do meu coração que dê certo. Porque se der, daqui a alguns anos vai ter uma aliança no dedo dele e no meu também. É só de pensar. Imagine a casa correndo um monte de menino. Não, peraí, a casa não tem como ela correr. Um monte de menino correndo na casa. Agora sim. Desculpa, é que eu sou meio destrambelhado e acabo falando um monte de coisa ao mesmo tempo sem sentido. Você parece gostar muito de mim mesmo. Muito, muito, muito mesmo. O jeito que você fala dele, seus olhos brilham ao mencioná-lo. Jimmy se tornou a luz do meu dia. Muitas das vezes eu vou dormir torcendo para logo amanhecer para mim poder ver ele. Pode ser um pouco cafona. Mas realmente ele me fez acender algo que eu nunca pensei que poderia acender. O amor. Eu tô parecendo um adolescente daqueles que ficam se apaixonando à primeira vista. A senhora deve estar achando meio assim ridículo. Você é como eu, Jungkook. Porque eu também era assim quando eu era mais nova. Eu falava as coisas sem pensar e depois ficava com vergonha do que as pessoas iriam achar do que eu falei. E também, meio que... depois que a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo moldar melhor a nossa forma adulta. Esse seu jeitinho me lembra muito eu mesmo. E também o meu marido. Ele também era um pouquinho assim destrambelhado. Foi isso também que me fez me apaixonar por ele. Olha, só não se engana muito. Porque esse meu jeito destrambelhado, assim, meio impulsivo, falando tudo o que pensa, isso e aquilo, é só uma capa pra esconder o que eu sofri na vida. Como? Todos nós temos um passado ruim. Olha, Jungkook, como eu disse, você pode conversar o que quiser comigo. Sei que
Sou apenas uma pessoa nova na sua vida, mas pode confiar em mim. Talvez eu possa te ajudar ou mudar alguma coisa, se O possível. passado de dor, sofrimento, abandono não podem ser mudados. O que eu passei realmente não tem mais o que fazer. Já aconteceu, já mudou. E tá tudo bem. É apenas um passado que eu não quero mais lembrar. Que eu não quero que se repita. Não se preocupe. Pode ficar tranquila. Eu sei que você foi abandonada pelos seus pais, Junko. Eu já sei um pouco dessa parte dessa história, mas gostaria que você me contasse um pouco melhor o que realmente aconteceu na sua vida quando você era uma criança. Se você puder pelo menos me resumir, eu gostaria muito de te ajudar. De verdade. Eu prometi que eu não ia tocar nesse assunto, mas se a senhora quer que eu resuma, eu vou resumir. Fui abandonado quando eu era um bebê na porta de um orfanato. Fui criado por freiras que só faziam maltratar a gente, tratavam a gente que nem lixo. Muitas das vezes eu era castigado sem ter feito nada. Um dia então decidi fugir quando eu ainda era um adolescentezinho que não sabia o que queria, apenas sair daquele local para não sofrer mais. Só que eu não imaginava que a vida na rua seria muito pior. Sofri para conseguir um emprego. Escutava pessoas me xingarem por simplesmente ir atrás de comida. Eu dormia com fome. Eu dormi no relento. Meus amigos eram as estrelas que eu via todas aquelas noites. Fria. Quantas vezes eu ia dormir sentindo frio, porque eu não tinha um cobertor quentinho. Quantas vezes eu me questionei o porquê eu passava por aquilo se eu era só uma criança que não tinha culpa de ter vindo pro mundo. Talvez assim isso a senhora não saiba porque eu também não contei pro Sr. Park. Mas até acusado de roubo eu fui. No meu primeiro emprego. Quando finalmente eu consegui arrumar um. Eu não consegui ficar muito tempo porque eu fui acusado injustamente de algo que eu não fiz. Porque eu posso lhe dizer, Sra. Dion, eu posso passar fome, mas nunca chegaria ao ponto de roubar ninguém. Porque eu não sou esse tipo de pessoa. E eu fui acusado. A senhora sabe como é que dói. Eu já passei coisas na minha vida que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. 3 coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida. Quando eu fui acusado de roubo, quando eu passei fome e quando eu fui maltratado naquele orfanato porque simplesmente os meus pais não quiseram a criança que eles mesmos tiveram. Eu não tive culpa de vir ao mundo, mas eu paguei por uma coisa que eu não merecia. E daquele dia em diante, eu prometi pra mim que pra onde eu fosse, eu iria comer muito se eu tivesse dinheiro. E também poderia ajudar. Se um dia eu fosse rico, criaria uma ONG para crianças de rua. Porque eu sei como a fome ela dói. Eu sei como você se sentir rejeitado dói. E muito, dói muito. Mas aí a senhora deve pensar assim, então você deve odiar a vida. E você odeia? Não. Eu não odeio minha vida. Eu sou muito grato, na verdade. Porque hoje, finalmente, eu tô começando a ter tudo que eu desejava. Eu finalmente tenho um emprego bom. Eu durmo no quentinho. Tenho uma cama boa. Cuido de crianças que eu amo. Finalmente eu senti o que é amar. E talvez eu tô sentindo também o que é ser amado. E eu tô feliz. E grato. Na verdade. Eu tô muito bem. Tudo que eu passei na minha infância serviu como aprendizado para o meu futuro. E eu sou grata até pelo grão de arroz que eu como. Pois eu fico muito feliz que você tenha dado a volta por cima, meu bem. Você realmente merece toda a felicidade desse mundo. Mas, e em questão aos seus pais? Se um dia... Se um dia eles aparecessem de volta pra te conhecer, como seria a sua reação?
quanto a isso, que eu acho meio impossível de acontecer, eu não sei. Não faço a menor ideia qual seria a minha reação, mas eu não os odeio. Não tenho um coração tão ruim assim pra odiá-los. Só que eu acho que não conseguiria ficar no mesmo ambiente que eles. Porque eu só iria fazer uma pergunta. Se eu era tão indesejado, por que eles me tiveram? Tem tantos métodos de evitar. Por que eu? Eles me odiavam tanto assim? Eu só ficaria confuso. Mas eu não iria ter contato tanto assim com eles, não. Preferia ficar na minha e seguir a minha vida assim como eles fizeram com a deles. Que conseguiram ter uma vida tranquila e boa, mesmo sabendo que tinha um filho por aí perdido. Em qualquer lugar desse mundo. Eu entendo. E não tiro sua razão por achar isso ruim. Mas talvez algum tipo de explicação pra isso. Deve haver alguma coisa que possa justificar e... Nada justifica um abandono de um filho. Tipo, nada mesmo. Ainda mais quando era um bebezinho. Mas isso já é passado, não liga pra isso. Já passou, vida que segue. Nem tô mais nem aí pra isso também. Chegou. Que cheirinho bom. O que é isso aqui? Cavanhaque dos frutos do mar. Cavanhaque. Parece muito bom. Não, na verdade... Com licença. Tá bom então. Bora comer? Isso parece muito bom. Suquinho. Pode comer à vontade, meu bem. Você merece, Junko. Muito. Eu amo caminhar por aqui. Nessa época do ano fica muito melhor. É legal. Você tá bem? Tô te achando estranho desde a hora que você chegou em casa. Eu? Eu tô ótimo. Bom... É que eu passei um pouco do tempo do almoço com a senhora Dion. Senhora Dion? Senhora Dion? Senhora Dion? E... como foi? Meio que ela disse que queria se aproximar um pouco de mim e tudo mais. E se eu quisesse conversar com ela, eu poderia. Porque ela... Bom, ela era uma pessoa bem compreensiva e também era psicóloga, além de empresária, isso e aquilo. E meio que, por mais que eu mal conheça ela, eu meio que senti confiança. E acabei apenas resumindo, né? Porque a minha história é grande e vai dar mais de 1 hora, então eu só resumi. Ela meio que já sabia um pouquinho da minha história, porque uma certa pessoinha acabou contando pra ela. Sorry. Ela ficou insistindo. Meio que do nada ela pediu pra saber mais um pouco sobre você, sobre sua vida. Eu fiquei tentando enrolar pra não contar, porque eu não gosto de ficar falando da vida pessoal das pessoas, sem permissão delas. Só que ela falou tanto, que eu só contei um pouquinho. Só pra ela parar mesmo. E... eu acho que ela acabou sentindo, não sei, pena, algo assim. Não no sentido ruim, claro, por favor. Danadinho, contando a vida dos outros, hein? Dion, você bateu na minha. Ai, meu Deus. Senhor Parque, olha... Por que essas coisas acontecem comigo? Foi uns pensamentos intrusivos, por favor. Ai, meu Deus. Por que essas coisas só tem que acontecer comigo? Me desculpa. Senhor Parque, me desculpa. Não foi a minha intenção. Eu te juro, Eu te juro. Ai, minha nossa, eu não queria. Não veio na minha cabeça, dá um tapa. Um tapinha não dói. O que, Dion? Pensamento intrusivo é aquele negócio que vem na cabeça da Eu gente. não tô falando disso. Eu tô dizendo o que deu depois. Esquece isso. O que aconteceu depois, quando você contou? Você contou tudo pra ela? Você teve essa confiança? Realmente?
Não disfarça não, que você só tá mudando de assunto pra mim não me sentir mal. Fala logo, Junko. Ai, tá bom, calma. Bom, no final de tudo, eu acabei contando, né? Eu acabei contando pra ela o que aconteceu e tudo mais. E aí, continua. Ela meio que ficou meio chocada, igual todo mundo, né? Porque parece que a minha história é tão assim, uau, que as pessoas até ficam assim, isso realmente aconteceu. Mas eu não tenho culpa, né? Toda desgraça por pobre é pouco. Eu, assim, fiquei até impressionado pelo modo em que a senhora Jeon tem se tratado ultimamente. Ela mal te conhece e ela tem ficado tão comovida com a sua história, querendo se aproximar e tudo mais. Bom, Tá com ciúme, é? e eu, Junko? Fala sério, você acha mesmo que eu vou estar com ciúme? Quem é que sabe, né? A gente não pode duvidar de mais nada. Já que, porque olha pra mim, né? Eu sou um chuchuzinho, meu amor. Ah, é? E você já pensou sobre aquilo? E lá vem ele. Jeon, eu preciso dar uma resposta definitiva pra aquele homem. Ele já tá me perturbando, querendo saber se você vai aceitar ou não a história e tudo mais. Eu só preciso ter uma resposta. É só um sim ou não, você não vai ser obrigada a nada. Eu só preciso de uma resposta final, Junko. Se você não me der nenhum, eu vou apenas dizer pra ele que não. Eu aceito. Ok, eu vou falar pra ele que você não quis... É o quê? Bom, pra tudo nessa vida tem uma primeira vez, você não acha? E eu não vou saber se é ruim se eu não tentar. Quem sabe se isso não é o meu futuro já batendo na porta pra me tentar, porque sabe lá se eu não vou ter uma nova chance outra vez daqui a um tempo. Talvez essa seja uma chance única e eu não posso desperdiçá-la. Vamos ver. Contanto que não atrapalhe a minha vida sendo babá, essa vai ser minha única condição. Eu aceito, mas não vai interferir em nada na minha vida como babá, porque as crianças são a minha prioridade. E eu não deixaria elas em segundo plano de maneira alguma. Então ele trate de colocar um horário aí bem bom em que as crianças estejam ocupadas dormindo na escola. Ou até na minha folga também. Mas, se ele quer tanto a mim assim, ele que se vire para conseguir arrumar um horário. Eu não tenho culpa, né? Eu sou irresistível, insubstituível, incrível. Convencido. Tudo bem, eu vou falar pra ele amanhã. Mesmo que isso seja um pouquinho difícil, já que o modelo ele requer bastante tempo da vida dele pra poder se dedicar às passarelas e tirar fotos e outras coisas. Mas vamos ver o que ele vai preparar pra você. Ele vai aceitar. Sabe por quê? Porque eu sou o Miura. E também eu quero ter tempo pra poder estar com você e te ajudar. A gente poder ter um momento só nosso, assim, nem que seja só pra andar mesmo pela rua, assim, deserta. Nesse momento aqui tão escuro, sombrio. Mas estando com você já é o suficiente pra eu me sentir bem e feliz. Ai, começou romântico. De onde você tirou essas frases? Eu peguei do Google. Eu não acredito, Jill. Foi, besta. É só você simplesmente ir lá e dizer assim: ok, pesquisar frases bonitas pra falar pro crush no primeiro encontro. Ele te mostra um montão. Besta? Deixa pra lá. Eu não sei nem porque eu ainda me impressiono com seu jeitinho. Aliás, eu ainda fiquei pensativo sobre a questão de você ter falado que vai querer proteger a mim e as crianças. Assim, tipo do nada. Não é achando ruim, mas é que eu fiquei um pouco pensativo. Aconteceu alguma coisa que você ainda não me contou? Contou? Que eu não contei? Que poderia ser assim que eu não contei pro senhor? Se eu conto tudo pro senhor, até quando eu vou no banheiro. Meu Deus, eu só passo vergonha na minha vida. Meu Deus. Sobre isso eu acho que não tem necessidade. Eu concordo. Mas vamos fingir que isso não aconteceu e você tá respondendo que eu te fiz a pergunta. O certo seria a pergunta que eu te fiz. Responde a porra da pergunta, Junko. Ai, tá bom, calma. Qual era a pergunta mesmo? O porquê você decidiu do nada que
teria que proteger a mim e as crianças com sua própria vida, porque você via eles como se fossem seus filhos. E a mim como seu ômega. Aconteceu alguma coisa que você não me contou, Joko. Esse seu zoião aí não me engana. Mas fala sério, todo mundo agora resolveu ficar falando da minha aparência, é uma implicação. Meu nariz, segundo vocês, é maior que o pneu de um caminhão. Pneu de caminhão, gente? O que eu faço agora? Estaciono no posto de calibragem, é? E os meus olhinhos, ó, os meus olhos aqui. Ah não, eles são maiores do que a lua cheia. Vocês não olham pra mim, vocês praticam astronomia. Daqui a pouco vai chegar todo mundo aqui e vai olhar pra mim com um telescópio e uma cadeira de praia pra poder me observar enquanto eu tô piscando. Aí daqui a pouco vão dizer o quê? Quando eu espio, meu nariz balança igual bandeira de John, ninguém falou isso. que eu tenho que pagar pedágio porque meu rosto ocupa 2 pistas de entrada. Só responde a pergunta, Jonko. Mas pra que tu quer saber? Vai mudar alguma coisa? Não, mas eu quero saber. Será que é tão difícil assim de responder uma pergunta tão simples? Ah, mas é uma coisa meio estranho de falar, tá? Ele não ia querer que eu falasse. Ele quem? Seu marido. O Jorge? Você falou com o Jorge? Eu não tenho culpa não, ele que se intrometeu de aparecer no meu sonho. Eu quase morro do coração, porque um fantasma tava falando comigo. Ele mal sabia ele que eu tava repreendendo na minha cabeça. Sai pra lá, coisa ruim, sabe? Assim, mas eu já resolvi tudo isso já. Ele só queria que eu cuidasse de você, cuidasse das crianças por ele, e que eu seria uma ótima pessoa pra ficar ao seu lado. Se até um morto acha isso, imagine o resto. Num dia dos finados eu vou levar até uma florzinha pra ele merece, por essa grande revelação incrível que ele teve. De mim? De mim você tá bem? Nossa, você conversou com o Jorge num sonho e ele falou essas coisas pra você. Uau, Que bom, Jonko, eu fico muito, muito feliz. Jimmy, você não tá acreditando no que eu disse não, né? Claro que eu tô, mas por que Porque você você acha que tá eu se não... afastando de mim e tá colocando a mão no formato de punho. De mim eu não tô doido, é sério. Ele apareceu no sonho pra mim. E tipo, ele... O que você tá fazendo? Eu? Nada. Nadinha de nada. Eu tô escutando o que você tá dizendo. Então por que você tá com o tronco de uma árvore na mão? Isso aqui? Isso aqui? Eu achei aqui no chão e eu peguei. Diogo, você tá tomando remédio? Ah, meu pai, eu tô falando sério. Pegou pesado. Mas é sério de mim. Eu tô falando sério. Entendeu? Eu realmente conversei com o finado. Quer dizer, com o Jorge. Ele falou pra mim cuidar de você e cuidar das crianças. Como se fossem meus filhos. E como se você fosse meu ômega. Que ele ficaria muito feliz em saber que vocês estão em ótimas mãos. E é claro, melhor mão do que a minha não existe, né? Eu sou o melhor. Junko, você... Eu não tô doido, não tomei remédio, nem bebi, e nem nada. Eu tô muito sóbrio. Eu realmente tô impressionado com isso. Porque alguns meses atrás eu também tive um sonho. E eu sentia que era o Jorge me falando alguma coisa. Só que ele não aparecia. Eu simplesmente conseguia ver um futuro. Mas também não conseguia me ver e eu só escutava as vozes. Será que realmente estávamos destinados desde o começo para ficarmos juntos? Eu com certeza não duvidaria disso de maneira alguma. Porque seria a coisa que eu mais iria desejar na vida. Ter você ao meu lado. E os pirralhos também. Tirou isso do Google também? Não. Esse saiu do fundo do meu coração. Fico então feliz com isso. Então, essa hora é a hora que a gente se beija? Nem Então tão tá bom. rápido. Primeiro você tem que me alcançar. Tchau! Assim não vale. O que foi?
O que você quer falar? Ele tá vivo. O nosso filho está vivo.